Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócio, tecnologia, inovação, carreira e muitos outros assuntos relacionados a esse mundo que é apaixonante. Você que está nos acompanhando tem uma série inteira aqui para você maratonar, com C-Levels, com lideranças, falando sobre o presente e sobre o futuro. E hoje o nosso episódio é com mais uma figura que eu gosto muito, corporativamente falando, a figura CIO, CTO, esse C-Level que cuida de tecnologia, inovação e cada empresa acaba tendo um escopo. E hoje eu recebo a Carolina Sevcil, que é CIO e CTO da PepsiCo, é isso mesmo? CIO e CTO? Exatamente, Pacete, obrigada pelo convite. Você tem uma trajetória aí de desbravar alguns hypes, né? Eu lembro que quando a gente falava muito de transformação digital, você participou de projetos ali que a gente nem sabia exatamente o que era. Especificamente hoje na PepsiCo, o que é essa junção, Carol? CIO, CTO, quais são as atribuições ali para você? Bom, é uma agenda, primeiramente, que eu me divirto bastante. Eu acho que você tocou num ponto que é desbravar a agenda, né? Então, sim, eu me considero uma pessoa que está sempre inquieta dentro das agendas que se colocam na minha frente. E dentro da PepsiCo, essa é uma agenda onde eu consigo estar no centro da estratégia da empresa, eu consigo transformar a empresa para transbordando essa estratégia que a gente decide com tecnologia aplicada, né? Além de operar toda a parte de ciclos de IBP, SNOE, SNOP, todas as siglinhas bacanas que a gente também tem. São siglas corporativas que dizem o quê? Essas siglas corporativas que dizem geração de demanda e produção da demanda gerada. Então, é uma agenda que onde tecnologia é embarcada, ela não é mais um check, ela está dentro da estratégia da companhia. E há 3 anos eu lidero essa agenda dentro da PepsiCo Brasil. Carol, tira uma dúvida, até uma distinção, porque às vezes a gente acaba usando o CIO, o CTO como uma mesma nomenclatura, se mistura um pouco, mas tem diferenças relevantes? O que é um e o que é o outro? Vou falar um pouquinho do que eu vivo, né? E por que a gente acaba falando Carol é uma CIO e CTO? Porque essas siglas estão no mercado. E é importante porque é muito particular, né? É particular para a empresa, para algumas indústrias específicas. Não, você tocou... É um bom ponto, porque todo mundo me pergunta, Carol, mas e o que você é, né? Lá dentro eu sou VP de Estratégia de Transformação, né? Aonde eu tenho hoje em dia, dentro da PepsiCo, a agenda, não existe mais a figura de um CIO oficialmente, a tecnologia está embarcada. Né? Então, eu tenho uma vertical inteira de tecnologia, né? Que é o que eu chamo que é o ex-IT, né? Tecnologia embarcada no negócio. E a área de CTO é a área de transformação, né? Onde eu tenho todos os grandes e projetos e programas que vão transformar a PepsiCo. Então, você entende que hoje em dia a gente não consegue, no meu ponto de vista, você não consegue deslocar essas agendas. Porque se a tecnologia está no centro da sua estratégia, você está transformando a empresa por N motivos, essas duas agendas vão convergir, né? E hoje na PepsiCo essas agendas estão convergindo, né? Dentro da minha VP. Esse ponto que você já falou 2 vezes sobre a tecnologia embarcada é muito interessante. Na prática, o que significa? Não é uma substituição, a ideia de você não é uma substituição de TI, porque o TI continua ali, mas quando você fala de tecnologia embarcada, é distribuir tecnologia em todas as áreas. O que é na prática? Bom, eu vou dar um exemplo do que a gente tem, né? Então, a gente tem um banco de dados de consumidor enorme. A gente está falando de quase 20 milhões de banco de dados de consumidor. Agora, esses dados estão ali e eles precisam, e são um organismo vivo, né? Porque, enfim, eu preciso enriquecer esses dados, eu preciso fazer com que esses dados se transformem em insight, eu preciso me relacionar com esse consumidor. Então, esta é uma agenda onde, quando eu falo de tecnologia embarcada, não tem como eu falar sobre chegar, mas diretamente para o meu consumidor sem pensar em tecnologia. E aí eu preciso da equipe de marketing e da equipe de tecnologia em conjunto, pensando numa estratégia de modelo digital de como eu vou chegar para esse meu consumidor. Né? Entendendo que hoje eu chego nele só quando ele quer e na hora que ele quer, e ele me consome quando ele quer. Né? E eu acho que isso também é o interessante do que a gente viveu talvez há uns 7, 8 anos atrás.
né? Onde a gente colocava o produto e falava, está aqui meu produto. Agora não. Agora a gente pensa em modelos digitais, em experiências onde a tecnologia que eu falo está embarcada, que pode estar embarcada desde o momento onde eu estou entendendo qual é a melhor personalização, então campanha, comunicação, qual é o melhor creator para eu colocar a minha comunicação, que vai falar com você, pacete, e de repente não vai falar comigo, porque não me interessa esse assunto, e está tudo bem, né? Então, até o momento que eu falo, não, agora eu preciso de uma plataforma para digitalizar como eu chego ao meu cliente. Uma plataforma de B2B, que vira um produto digital, um modelo de negócio digital, onde eu penso da maneira como eu vou vender hoje. E não digitalizar só o processo que eu estou vendendo, né? Então, quando eu falo de tecnologia embarcada, é realmente ter uma pessoa de negócio, uma pessoa de tecnologia sentada definindo quais são os grandes programas ou projetos estratégicos para a empresa nos próximos anos. E não são daqui a 5, 10 anos. Essa é uma coisa interessante também. Eu acho que a tecnologia nos provoca que planejamentos estratégicos agora são 3 anos máximo. Né? 3 anos e mesmo assim já... Diria para você que a gente está até repensando. Você que tem bastante experiência, especificamente na indústria de alimentos, esse ciclo ele já foi de quantos anos? 10 anos? Ou você já pegou uma... Eu já peguei 7 anos, aí depois 5 anos, aí 3 anos agora, né? Vamos ver. Porém, 3 anos com revisão anual. No nosso caso, dependendo do produto digital que a gente tem um produto digital proprietário de B2B, né, que é o meu negócio. Dependendo do produto digital, a gente revisa semestralmente, né? É muito dinâmico, né? É impensável imaginar 7 anos aqui para qualquer ciclo. Carol, eu já volto nessa parte do produto digital, tecnologia. Ainda sobre a questão da tecnologia embarcada, o que mudou? E eu gosto sempre de perguntar isso para você. O que mudou em termos de repertório e equipe? Porque, sim, está muito claro, né? Eu tenho ali ainda uma pessoa de tecnologia com negócios. Ok, cada um tem o seu papel, mas a pessoa de negócios precisou ter um repertório de tecnologia. Que repertório que é esse? Não, bacana essa questão, Pazete, porque eu vou dividir com vocês um pouco quando me convidaram para assumir a área de tecnologia lá atrás, né? Não na PepsiCo, na minha última empresa. Quando me convidaram, eu falei, gente, mas eu sou uma pessoa de negócio, né? Eu tive minha carreira até então focada em gerenciar negócio. Então, passei por grandes marcas, né, de produto. Eu falei, é realmente isso? Ele falou, sim. Porque essas coisas não são desconexas. A gente precisa realmente de uma pessoa que entenda de negócio para poder fazer as perguntas para o pessoal de tecnologia. E, na época, a gente chamava de IT. IT ainda. É uma diferença, né? Na época, Bastante. A gente chamava de IT, não de tecnologia. E tem um grande amigo meu que fala, quando ele quer falar mal de tecnologia, ele fala IT. Quando ele quer... Enfim. Então, quando me convidaram... literalmente, Pacete, de peito aberto, eu comecei a fazer perguntas de negócio, né? Porque eu entendia que o pessoal de IT, ele tinha KPIs muito desconexos do negócio. Então, um KPI seria nível de serviço, parada de SAP, entrada de SAP, mas eu estou servindo o meu cliente, meu consumidor, da melhor maneira possível, mesmo se o SAP, se o CRM estiver funcionando, se a fábrica não estiver parando, se a mensagem não estiver chegando, eu estou entregando a melhor experiência? Essas coisas estavam desconexas. E não é só nessa empresa, né? Acho que no mercado como um todo sempre teve muito esse distanciamento. Teve. Eu sempre divido uma experiência que eu tive quando eu assumi a área de transformação digital, que eu assumi a área e aí depois de 1 ano veio a área de tecnologia, veio a área de IT, né? E aí eu lembro que eu fiz uma reunião para juntar juntar o planejamento estratégico, entender o que estava acontecendo dentro de IT com o que estava acontecendo de negócio. A primeira pergunta que meu time na época fez foi: então a gente está aqui para entender qual é a necessidade de cabeamento que você precisa e a velocidade da internet. Eu falei, bom, acho que a gente vai começar de novo, então vamos começar entendendo qual que é a estratégia do negócio e como é que a tecnologia está a serviço dessa estratégia. E como é que essa tecnologia hoje está reshapeando toda a minha estratégia. Porque tem isso, né? Hoje a gente está vendo a tecnologia disruptando modelos de negócio impensáveis. Então, eu digo que hoje
esse perfil, hoje eu tenho no meu time pessoas que têm uma vertical, né? Eu tenho uma diretora de tecnologia hoje que veio de negócio, né? Que não entendia de tecnologia profundamente, mas ela entendia e entende do modelo de negócio. Então, como que é um trade marketing, como que é como que deveria funcionar um CRM, como que funciona o mundo de creators. Eu tenho hoje uma pessoa que cuida de consumidor e cliente, que foi trade marketing, que foi vendas, pura venda. E aí eu mesclo isso no time, com pessoas com profundidade tecnológica, com pessoas com amplitude de negócio. E essa junção, Pacete, eu posso te falar, é bombástica na hora que você coloca na mesa todo mundo trabalhando junto. Mas, como você deixou claro aqui, é um grande desafio, né? Sim. Porque ele é cultural, ele é de habilidades. É interessante que os dois lados, e aí, de novo, já não faz sentido dividir, mas o lado da tecnologia e o lado de negócio, ambos precisavam se inteirar dos dois mundos, né? Então, tecnologia precisava ter mais repertório de negócio e vice-versa. Tem muita gente que nos acompanha aqui que está num momento de transição. E provavelmente o momento de transição significa o que você passou. E eu não digo nem que é transição, talvez incorporar. Então tem muita gente de negócio que está nos assistindo, nos ouvindo, que está num momento de olhar e falar, olha, eu tenho um projeto de tecnologia, mas calma, o que é isso? Isso me assusta, né? Que repertório eu vou buscar? Tá muito claro o que você disse aqui. As suas perguntas eram de negócio e você tinha um desafio ali de integração. Mas do repertório que você precisou buscar como executiva, de inovação, de tecnologia, para quais tamanhos você foi? Né? Não digo que você foi aprender a programar, o extremo aqui, mas que tipo de informação você foi buscar para conseguir calibrar esse lado mais tech? Tá. Bom, para eu tentar, eu continuo tentando calibrar esse lado técnico. E vai continuar para sempre. Continuar. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto é você entender que isso é um aprendizado contínuo. Então, exemplo, ontem eu estava tendo uma reunião de 1 hora com o meu time de tecnologia sobre AI. Eu falei, por favor, quais são as últimas atualizações que a gente tem dentro da PepsiCo e fora da PepsiCo sobre essa agenda? Então, intencionalmente colocar isso na agenda. Primeiro ponto. Acho extremamente importante. Intencionalmente, a gente ser cercado de parceiros que nos provoquem. Né? Eu acho que eu tenho um benefício, e eu entendo o meu lugar desse benefício, de trabalhar e de ter trabalhado em grandes empresas que têm acesso. Né? Então, estar onde eu estou abre muitas portas. Isso traz uma responsabilidade. Então, globalmente, a gente tem parcerias extremamente relevantes e importantes com os maiores players de tecnologia. Então, como é que eu aproveito essa informação e o que está disponível? Essa é uma maneira que eu bebo também da fonte. Outra maneira, estar em papos como esse, porque durante o que a gente está falando, interações com pessoas, eu consigo olhar e ter o pulso de alguma coisa que eu não estou vendo dentro do meu quadradinho ali. Sim, festivais também eu estou presente, a gente já se encontrou em alguns, mas também o que eu tenho alguns momentos de descompressão, Pacete, que é não ler e não falar sobre isso. E ir mais para o... não sei, vou ler um romance, vou ver uma série que não tem nada a ver com tecnologia, se isso é possível hoje em dia. Né? Conversar numa mesa de café da manhã com pessoas que estão em outras áreas. Então, a curiosidade sempre me levou a ter esse aprendizado contínuo, que eu acho importante. Então, curiosidade e orientação externa, por exemplo, são duas coisas que me levaram aonde eu estou hoje. Eu tenho muita clareza disso. E saber aquilo que você não sabe, porque aí você consegue procurar. Então, não, eu não sou a pessoa que mais entende de AI hoje. De longe, não sou. Ou outro tópico que a gente possa colocar aqui. Mas eu tenho clareza aonde eu posso ir para perguntar. Aonde eu posso beber da fonte. Eu acho que isso é importante, Pacete, hoje em dia. Sabe uma coisa legal aqui, quando você descreveu os parceiros, até uma perspectiva global, é que tem um ponto que, assim, você não está sozinho também como profissional e como líder, quando a gente fala de tendências, de essa transformação. Então, você tem um global que está te trazendo muita informação, você tem parceiros que podem ser empresas de tecnologia, que pode ser agência, que pode ser muita coisa, e você tem o seu próprio repertório, que é o teu esforço ali. Então, tem muitas ferramentas, me parece que é muito até um desafio de gestão, né? O que eu vou filtrar, o que eu vou colocar na agenda, como você falou,
que parte de muitos lados aqui. Sim. E aí tudo isso embarcado com uma estratégia muito clara de onde a PepsiCo quer chegar, né? Porque eu acho que também tem um ponto que a gente já conversou um pouco para a gente separar um pouco o som do ruído, né? Porque tem muita coisa acontecendo hoje em dia. Como é que você separa, né? O que você separa do que é tendência, do que já aconteceu, do que vai acontecer, do que vai impactar a nossa agenda? Porque eu não posso esquecer, né? Eu trabalho para uma grande corporação e a gente tem metas claras, definidas, né? Então, o que isso também vai me acelerar para eu poder acelerar a agenda da companhia, né? Eu acho que isso é imprescindível, a gente também saber separar isso. Uma dúvida aqui, e aí muito da tua perspectiva, essa ideia de temas que você leva para a agenda. Isso acontece há muito tempo. Quando a gente começou a falar de cloud, acontecia toda essa euforia. Qualquer tecnologia, inteligência artificial não é uma tecnologia nova, né? Não. O contexto é novo, mas qualquer tecnologia gera muito. E aí, quando você traz isso para o mundo corporativo, é o que você falou, você precisa de foco, né? Como que calibra isso, Carol? Porque, assim, tá claro, você tem um propósito. Mas eu tenho aqui uma tecnologia que está gritando, que é a IA generativa e está todo mundo falando. Eu posso, de alguma forma, ceder a algum tipo de pressão de todos os lados. Como que é fazer essa calibragem? Inclusive de ter coragem de dizer, olha, não, nesse momento, talvez não faz sentido a gente usar a IA generativa aqui, porque a gente precisa olhar um pouquinho mais para os nossos dados. Como que é? Bom, é um grande quebra-cabeça para a gente montar. Eu volto para um ponto, né, que a gente também já conversou algumas vezes. Se a gente não tiver tecnologia dentro da estratégia, ela vai ser uma pauta de IT, né? Então, uso ou não uso? Check. Tenho ou não tenho internet? Check. Entendeu? Então, a primeira coisa é entender que a AI ou novas tecnologias que vão surgir, ou enfim, ela tem que fazer parte da sua estratégia. E o que significa isso, né? Significa que, sim, eu posso tratar a AI como só um check de tecnologia que vai me trazer eficiência até um determinado momento, né? Mas se eu entender que isso pode mudar o meu modelo operacional, isso pode mudar a maneira que meu consumidor e meu cliente têm a experiência com um pacote de Doritos ou um pacote de Cheetos, você percebe que sutilmente, mas profundamente, muda a perspectiva? Muda totalmente a maneira que eu vou chegar no meu cliente, no meu consumidor, a maneira que você vai estar consumindo Tostitos junto com o pessoal que você vai receber na sua casa, muda totalmente, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas discussões, primeiro, a gente entende que não é um checklist, ele está parte da estratégia. Esse é importante. O segundo ponto que eu acredito que seja importante é ter uma sandbox, né? AI, como você falou, e aqui vamos pegar o caso, né, o ponto mais quente que ultimamente, né, você abre o jornal, só se fala sobre isso, revistas e etc., é a internet. A hora que você pega AI, você fala, puxa, como é que eu vou lidar com isso dentro do ambiente que não é na indústria 4.0? Porque, como você falou, AI já é utilizado na indústria 4.0. Há muito tempo. Né? O ponto é que como é que isso ficou tão disponível e o que a gente faz com tudo isso, né? E como é que eu ajudo tanto os meus colaboradores, né, quanto os meus consumidores a navegar dentro desse processo, entendendo a minha responsabilidade como grande empresa dentro desse contexto. Então, dito isso, tem uma coisa que a gente usa muito que é o conceito de sandbox, né? Primeiro, definição do como isso vai impactar a minha estratégia. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos começar pequeno? Vamos começar com ciclos curtos? Né? Até porque muda tanto. É até um espaço de proteção. Exato. Ali, né? Proteção para a agenda, proteção para as pessoas que estão usando isso. Proteção é um espaço que eu diria de proteção e aprendizado. Eu acho que são 2 pontos importantes. Né? Tudo isso dentro de grandes corporações como a nossa, tudo isso com guidelines globais, né? Então, do centro para a borda. Então, eu tenho guidelines globais, corporativos, princípios, etc., mas com uma flexibilidade que a gente está chamando, que eu posso chamar aqui de freedom in a box. Né? Então, sim, eu acho que é importante. Ciclos curtos, mensuráveis, engajamento e treinamento. Não dá para não mexer nessa... Né? A gente sempre falou, transformação é para pessoas de pessoas. Então, eu preciso fazer o meu upskilling, né, dos meus colaboradores. Então, com
com layers um muito ciclo claros. contínuo, E é né? um Não ciclo tem contínuo. Então, dei o meu exemplo. Eu faço meu treinamento. Eu não espero a empresa dar. Eu corro atrás disso. Eu acho que tem esses dois lados também, né? Eu acho que isso também é um ponto importante para quem está ouvindo. Porque a empresa não me dá o treinamento. Enfim, tem N maneiras de você aprender isso e depois você, inclusive, acelerar o seu aprendizado e a sua aplicabilidade dentro da agenda que você está. Então, eu provoco muito isso no meu time também. Então, eu acho que esse ponto de aprendizado também é um terceiro ponto que eu trago importante. E saber o que você não vai fazer, né? Então, como é que a gente lida com isso? A gente está no momento onde a gente construiu a fundação, como você colocou, né? Tem coisas que você fala, eu não vou conseguir acelerar isso porque eu não tenho dado sanitizado, eu não tenho uma estrutura que vai me favorecer a ter uma comunicação personalizada, porque eu estou com a plataforma que talvez não vai me dar a melhor performance possível. Eu não tenho pessoas capacitadas ou parceiros que vão me ajudar a manejar isso. Tudo isso é importante, né? Ou seja, é um olhar para a base, exatamente, alguns passos atrás. É como a coluna vertebral. Eu tenho a governança, eu tenho a estrutura correta, eu tenho as pessoas nos melhores lugares onde a gente vai poder aproveitá-las da melhor maneira possível. E aí eu consigo, então, ir para a segunda camada, que é como é que eu plugo a AI dentro disso. Então, isso é importante. E com isso, eu consigo trazer use cases com impacto mensuráveis, importantes e tangíveis, né? Então, eu diria para você que assim, governança, treinamento, letramento e estruturante são essenciais para essa jornada. E isso eu não estou falando só de AI, não. Eu estou falando para tudo. tudo. Só para fechar essa parte, Carol, e principalmente de liderança, tem que ter uma habilidade diplomática aqui também, não tem? Porque, por exemplo, esse exemplo da sandbox, ele é legal porque assim, eu testo, eu experimento, eu decido ir ou não ir, mas ao decidir pelo caminho de ir, eu vou ter que trazer a indústria, eu vou ter que trazer o pessoal ali de pesquisa, eu vou ter que trazer comercial. E aí a gente sabe o desafio que tem em qualquer companhia, né? Como que é essa habilidade diplomática de levar um projeto, de fazer que a outra área entenda? É óbvio, né? O que você está descrevendo aqui é que essa integração ela já existe de certa forma, mas em algum momento você vai precisar explicar alguma coisa para muitas áreas. Como que é essa capacidade diplomática? Bom, primeiro que gera conflito. Acho que se você está descrevendo são conflitos. Eu gosto de falar que são conflitos positivos e que geram desconfortos positivos. Como toda diplomacia, a gente tem frustração, né? Acho que, sim, eu acho que você conseguir transformar a frustração numa alavanca para você ir para o próximo passo e falar, deixa eu entender o porquê que o outro lado não considera isso ou não está entendendo o que eu estou falando, eu acho isso importante, né? E aí vem uma adequação de discurso, uma adequação de comunicação, que eu acho importante, né? Sempre partindo de uma intenção positiva, de todos os lados, né? Então, dentro dessa intenção positiva, eu acho que fica um desafio até para mim, para o meu time, na hora que a gente leva agendas como essa, que eu estou explicando da melhor maneira possível, eu estou explicando sem o techniquez, né? Eu estou explicando com impacto tangível no negócio. Então, essas 3 perguntas eu sempre faço para o meu time. Na hora que a gente recebe um não, na hora que a gente recebe um talvez, na hora que a gente fala, esse negócio não deu certo, o porquê que não deu certo. Então, acredito que tem aí uma escuta muito ativa, tem um reforço de entender o que a gente poderia ter feito ou como poderia ter feito, né? Então, volta para a nossa agenda. E tem um ponto que é entender que talvez não é a melhor hora, porque às vezes a gente se apaixona pela solução e a gente não entende o real problema. Então, muitas vezes, né, e esse é um exercício que a gente faz diário, muitas vezes a gente vem com a tecnologia. Eu tenho essa tecnologia incrível, mas qual é o real problema que a gente quer resolver com isso daqui? Está mapeado? Ele é realmente um real problema ou ele é só mais um app ou um feature, por dizer alguma coisa?
Então, esse exercício é constante, Pacete, é diário. E aqui você precisa ter muita maturidade, mas é uma questão de relacionamento, né? O relacionamento com as outras áreas, ele é uma constante ali, né? Não é só naquele momento que você tem um projeto. Eu não quero te deixar desconfortável com nenhuma área. E não necessariamente só falando de pesca, falando da tua trajetória. Existe alguma área um pouquinho mais sensível, não do ponto de vista de dificultar a interlocução, mas por ser uma área crítica mesmo? Eu penso bastante na indústria, mas talvez tenham outras áreas aqui que tem esse lado mais crítico, que você precisa ser mais cuidadoso, que tem tempos diferentes. O que te vem à mente? Algumas coisas que me vêm à mente no meu aprendizado até aqui. Eu acho que tem uma área que ajuda muito quando a gente está falando de transformação, né, digital, que é operação, né, fábrica. Quando a gente entra numa fábrica, se você entrar numa fábrica hoje, se você comparar a 12 anos atrás, é incrível o que aconteceu. E ali está toda a tecnologia que, inclusive, hoje em dia a gente fala. Robotização, AI, pode colocar. Essa é a tecnologia IoT, que você chamou de 4.0? Isso, a indústria 4.0. IoT está tudo ali. Tudo ali. Em grandes empresas. Está tudo ali. Então, essa é uma área que a gente consegue, muitas vezes eu consigo tangibilizar para uma área de marketing o que a gente está falando de uma melhor experiência, do ponto de vista, eu pegando a experiência do meu colaborador, né? Porque a gente fala muito de consumidor e cliente, mas tem uma experiência importante do meu colaborador que está ali todos os dias. Então, eu acho essa é uma área que me ajuda demais, demais. Super parceira, sempre foi muito parceira. Muito parceira em trazer soluções e trazer parceiros, literalmente, que nos provoquem a fazer melhor, porque grandes empresas como as nossas, durante muito tempo, achou que a gente fazia tudo sozinho, né? Inclusive quase a máquina que vai produzir o Doritos. E a gente já entendeu que não, né? A gente não pode, a gente tem parceiros importantes que podem acelerar, que podem nos ajudar a acelerar algumas agendas. Então, a operação é muito, muito importante. E eu sempre usei a operação como um excelente exemplo de parceria. Tem uma que, hoje em dia, é extremamente importante, que é finanças, CFO. Então, a hora que eu olho como um CAPEX é feito de uma fábrica versus um CAPEX de tecnologia, eu e o CFO, a gente fala, puxa, mas nunca vai dar resultado, não dá ROI isso, não dá retorno à tecnologia per se, do jeito que muitas vezes a gente fez. Né? Então, como é que eu consigo hackear isso e como é que eu consigo entender que isso é um investimento, que eu vou ter um primeiro investimento, mas depois isso vira um produto digital e é um sustain. Da mesma maneira que talvez houve a discussão lá atrás, né, de como eu vou manter uma fábrica operando. Eu tenho um primeiro cheque que eu tenho que dar para comprar a máquina, mas depois eu preciso fazer manutenção daquela máquina. Como é que eu faço manutenção de um produto digital? Como é que eu entendo o retorno desse produto digital? Que não é pura e simplesmente produção de quantos saquinhos de Doritos, né? Mas sim, como eu estou chegando no meu cliente, como esse meu cliente enxerga a minha experiência, qual é a feature de crescimento que ele está me trazendo, qual é o loyalty, ele está usando, não está usando loyalty, qual é o retorno desse feature de loyalty. Então, esse tipo de discussão não é uma discussão mais isolada, Pacete. Eu preciso ter o CFO comigo, eu preciso ter marketing comigo, eu preciso ter vendas comigo. Porque você sempre vai ter que criar ali algumas métricas. Que são métricas talvez muito usadas em empresas de tecnologia e que a gente está trazendo para o mundo de se pedir. Né? E como é que a gente faz essa tradução para o mundo de se pedir hoje? Né? Lifetime value, aqui a gente pode nomear zilhões de siglas aqui que são importantes e que são discutidas e que está todo mundo aprendendo. Então, hoje, eu não falo para você que tem uma área que é um blocker ou não. Eu falo que tem uma intenção positiva, uma vez que todo mundo entende que a tecnologia é parte da estratégia. E tem que sentar todo mundo na mesa. Então, hoje eu tenho um projeto que é de vendas B2B, onde senta na mesa. Eu tenho o VP de vendas, eu tenho a VP de marketing, eu tenho o VP de finanças, onde a gente incubou esse projeto dentro da minha área e depois a gente entregou para o VP de vendas com uma estrutura de vendas digitais, com um CRM, enfim, tudo isso é muito falado e discutido. Não quer dizer que não tenha
discussões acaloradas. Conflitos. Né? E que são positivos muitas vezes, porque é bom colocar o lado do que o VP de vendas está pensando na mesa. Né? Como vai ser a minha remuneração para o meu frontline? Marketing, como é que eu vou chegar mais rápido? Né? Eu estou tendo o melhor ROI com essa campanha ou não estou tendo o melhor ROI? Né? Finanças, como é que eu ajudo a calcular esse tamanho de investimento que a gente está colocando? Né? A gente, dentro de tecnologia, a gente precisa entender que isso daqui não é one shot, esse investimento. Eu vou ter investimento, porque eu vou ter que manter esse meu produto digital vivo. Né? Ele não é... Da mesma maneira que a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente não percebe, a gente tem um budget. Né? Grandes empresas médias também têm um budget de troca de equipamento. De celular, de computador, né? É um budget de manutenção, isso precisa para um produto digital também. Né? Então, esse tipo de discussão, a gente aprende, flexibiliza, discute bastante, chega num consenso. São muitas coisas ao mesmo tempo. Olhando de fora, assim, fica muito claro por que é desafiador falar de transformação, né? Porque envolve cultura, envolve processo, envolve tempos diferentes e por aí vai. É interessante, a empresa que você está agora e a empresa que você trabalhou antes, as duas do mesmo segmento, a figura do CEO era uma figura de CEO muito presente. São CEOs presentes, né? E aqui faz toda a diferença, porque você falou, tem que estar todo mundo alinhado à estratégia. Então eu vejo um perfil de CEO muito ali, não só aquele CEO que está tomando decisão, mas ele está Tá olhando a produção, tá olhando outras pontas. Eu acho fundamental isso que você tocou, Facete. Essa é uma agenda do CEO. Tem que ser uma agenda do CEO. Porque destrava e dá o tom, né, para a organização. Dar o tom é um termo bem interessante. Carol, eu vou fazer um giro aqui, quase de 180, para a gente falar agora um pouquinho mais do lado do consumidor, da gente, das pessoas, né? Eu acho que está muito claro aqui, quando você fala ali, você falou 20 milhões? Isso é Brasil? Até 20 milhões, sim. Até 20 milhões. E aí está muito claro que, na teoria, a gente sempre fala que o consumidor está no centro, mas na prática, para que a gente coloque o consumidor no centro, tem muitos desafios. Mas, olhando para o teu segmento, e é claro que aqui não dá para generalizar, porque você tem muitas marcas, você tem marcas que se conversam, marcas que não se conversam e por aí vai. O que o consumidor está mostrando? Ou talvez, para facilitar, que mitos a gente pode derrubar aqui sobre esse consumidor? Né? Voltando para a tecnologia, porque às vezes a gente acha que o consumidor quer um agente de IA para falar com ele na ponta. Não necessariamente. A gente acha que um consumidor não quer mais contato físico. O que você consegue identificar, só para a gente começar a falar dessa figura que a gente generaliza tanto, né? Tipo eu ou você, né? Porque é isso, a gente fala um consumidor e a gente esquece que a gente é consumidor. Boa provocação, Bacete. Acredito que, assim, uma das coisas que a gente... eu posso dar um exemplo aqui que veio na minha mente agora, né? Que é quando eu uso... eu tenho quase 20 milhões de dados de consumidor. Né? A gente tinha, e talvez, algumas discussões lá dentro sobre o paladar do brasileiro. Né? E o paladar do brasileiro não permitia essa picância. Né? E aí a gente lançou Doritos Dinamita, que tem uma picância importante, diria assim. A gente falou, vamos lançar. Isso baseado num insight. Baseado na nossa... Desculpa te interromper. Baseado em lançamentos em outros mercados. Tá? Porém, na hora que a gente lançou, a gente foi para a minha base de dados. Né? A gente foi para a base de dados de marketing e aí juntou marketing e tech. E a gente entendeu que o nosso consumidor hoje brasileiro, parte dele, né, tinha uma preferência muito bacana por essa picância, por essa né, pimenta mexicana que a gente colocou aqui. E a gente falou, por que não colocar isso como uma plataforma? Posso chamar isso de demanda reprimida ou não seria o termo certo? Pode ser uma demanda reprimida, pode ser talvez uma miopia lá do passado, que a gente falou, puxa, consumidor brasileiro...
Talvez num contexto em Não, que você não tinha uma gestão de dados como agora, né? exatamente, ou uma tendência de comida mexicana tão forte que, né, que vem surgindo aí, né, tacos night, essas coisas. A gente falou, puxa, vamos testar outras marcas dentro da plataforma Pimenta Mexicana? E foi super bem aceita, tanto é que a gente acabou de lançar, né, faz pouco tempo, Ruffles Pimenta Mexicana e Cheetos Crunch Pimenta Mexicana, que estão indo muito bem. E a gente fala, olha que bacana, na hora que a gente coloca a nosso serviço a responsabilidade da gente ter quase 20 milhões de dados de consumidor, porque é uma responsabilidade, né? Intencionalmente, a gente vai nesses dados, a gente limpou esses dados, a gente enriqueceu esses dados, a gente entendeu esses dados, clusterizou esses dados, a gente utiliza isso de uma maneira muito bacana, que inclusive evita desperdício lá na ponta, porque imagina se eu tivesse lançado qualquer outra coisa, não tivesse testado, o resultado da cadeia para trás nisso, né? Então eu acho que isso nos coloca nesse lugar de conversar. Eu acho que existe uma comunicação mais fluida, claro, com responsabilidade, com ética, com transparência, que talvez lá atrás, Pacete, há uns 10, 12 anos atrás, a gente imaginava dentro do nosso quadrado, né, que a gente lançava e estava tudo bem, né? E eu brinco que hoje, na verdade, a gente pede para entrar nas conversas como marca, como produto. A gente não puxa a conversa. Você tem super experiência nisso, né? A gente entra nas conversas porque nos permitem, o consumidor permite a gente entrar numa conversa, né? Então, esse relacionamento próximo com ele é cada vez mais importante. Isso se dá por meio da tecnologia. E é onde eu tenho sentado uma pessoa de tecnologia junto com pessoa de marketing, conversando intencionalmente como eu vou enriquecer esse dado, aonde eu vou enriquecer, eu vou testar, o que eu vou testar? Porque eu também não posso exaurir, né, isso. Tem que ter um respeito, né, com esse meu consumidor. Aonde eu vou testar? Então, a partir do momento que isso faz parte da estratégia, volto para a estratégia. Isso fica muito mais claro. E as conversas são outras. E aqui dá para materializar o que você falou quando a gente estava falando ali da operação, porque, por exemplo, tem um novo sabor aqui, né? Então, você tem que ter um mapeamento. Ele é limitado? Ele não é limitado? O quanto que isso ocupa da minha parte de produção? Aí começam esses questionamentos. Acho que é um exemplo muito claro aqui, quando você vem ali de um contato com o consumidor e como você tem que envolver todas as pontas. Carol, tem um outro lado que você tem bastante experiência também, que é quando a gente fala de novas plataformas, né? O que você falou de teste, tem muitas plataformas que ajudam muito nesse sentido. A gente falava muito antes, né? Não, parte dos seus produtos são indulgência, então a indulgência ela tá ali, perto de um caixa e tal. E hoje a gente está falando de delivery, a gente está falando de plataformas gigantescas de e-commerce. O que mudou nesse sentido? E especificamente os prós e os desafios quando a gente fala de indulgência, né? Porque eu posso estar ali navegando numa Amazon, no Mercado Livre, e eu estou comprando um produto específico, mas eu posso ter uma oportunidade. Como que funciona isso? Eu vou te falar o que está mudando internamente com isso, né? Como você falou, hoje a gente tinha, antigamente, não muito antigamente, a gente fala antigamente como se fosse muito lá atrás. Ano passado. Exatamente. A gente tinha, assim, dado de consumidor, e a gente estava tentando capturar dado de cliente, né? E aí, esse exemplo que você deu é um exemplo extremamente importante. Aonde se juntam isso? Porque se a gente parar para pensar, o meu cliente, ele deveria ter na loja dele, ou no aplicativo, ou ele deveria estar no marketplace, com um portfólio que o meu consumidor gostaria de comprar naquela região. Se eu moro numa região de Perdizes, talvez eu queira consumir Cheetos, mas não é uma região de Ruffles, por exemplo. Por que eu vou abastecer com Ruffles aquela minha região ali? Esse tipo de discussão a gente não tinha antes, Pacete, né? Era uma discussão onde a gente falava assim, por tipo de loja, né? Com quantos checkouts tem essa loja, nessa região aqui com base muitas vezes em renda, né?
Hoje... Você tinha 3, 4 variáveis. E eu lembro que eu tinha um booklet, assim, porque eu já trabalhei em vendas, eu tinha um livrinho onde eu ia fazer loja, né, fazer rota, e você falava assim, essa região tem que ter isso, isso e isso. Né? Esse cliente aqui tem 4 checkouts, tem que ter isso, isso e isso, com esse portfólio, com essa gramatura, etc. Olha a possibilidade. Eu tenho uma gôndola infinita hoje quando eu olho para Marketplace. Infinita. No seu ponto de vista, quando você pega o seu celular. Ela é infinita, ela não tem fronteira. Ela é infinita. E a capacidade que você tem, por exemplo, uma promoção que você vê, não necessariamente eu vou ver no meu, porque eu não sou consumidora. Ou a maneira que ele vai te comunicar é diferente. Então, traz isso para dentro de uma empresa. Olha o tipo de discussão que eu tenho que ter, sentado na mesa, mais uma vez, um VP de vendas com a VP de marketing, falando como é que eu junto essas duas agendas. É um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de ter combinações infinitas, você tem o desafio de fazer essa junção que você está falando. Total. E aí eu vou para a parte estruturante, né? Que aí a gente volta para a parte estruturante, né? Que todo mundo gosta de falar do hypado do AI, personalização em escala, mas o estruturante é importante, né? Eu tenho a conexão de dado de consumidor com dado de cliente, eu tenho o dado transacional desse meu consumidor. Meu cliente está me fornecendo isso, não está me fornecendo? Tudo anonimizado? Como é que eu vou chegar com você? Como é que eu vou colocar um botão ali no iFood para colocar no meu Food Aggregator, para colocar que ele vai comprar Cheetos ou Doritos? Ele está alinhado com a comunicação? Eu estou soltando uma comunicação de Copa do Mundo, ele está alinhado? A comunicação que está no meu cliente, no meu consumidor, ela é alinhada? Eu tenho o que a gente chama de IMC, Integrated Market Campaign, ele está um 360, né? Então, imagine esse tipo de discussão numa esfera de estruturante, numa esfera de capability de pessoas, né? E como é que eu vou mensurar o retorno disso? Então, não é mais se eu vendi ou não vendi, é o como eu vendi e aonde eu vendi. E aí, esse aonde eu vendi, não é mais só no offline, né? É o offline com o online. Então, é linda essa discussão. Mas ela é desafiadora. Cada resposta que você dá, acho que deixa claro um pouco da complexidade. Mas, para fechar essa parte, acho que tem uma coisa legal aqui. De novo, voltando à essência aqui do Tech for Business, a gente fala muito de tecnologia, a gente acaba trazendo muito o lance do hype, mas está muito claro aqui que a gente, né, o que você falou da estratégia, a estrutura corporativa, todo esse trabalho de repertório, enfim, é bem interessante. Para fechar, uma última pergunta, e aqui está muito relacionado, pode aplicar a ideia de tecnologia e inovação, mas a indústria que você está hoje, ela vem mudando, né, em vários aspectos, né? Não só em relação à saudabilidade, mas em relação a buscar novos ingredientes, em relação a questão geracional, sustentabilidade, né? Quando você olha para vários parceiros, principalmente aqui no Brasil, agricultura e por aí vai, como que inovação e tecnologia estão servindo a essa parte de ESG, de responsabilidade e do futuro dessa indústria? Bom, como é que a gente lida com isso na PepsiCo, né? A gente tem hoje, primeiro que, vou voltar, tecnologia faz parte da estratégia, CSD também é parte da estratégia, Está tudo integrado. Tá tudo integrado. Então, 2 exemplos que a gente tem aqui. Hoje eu tenho o PepsiCo Labs, né, que é, na verdade, um hub onde a gente coloca desafios de tecnologia para o ecossistema de startup scale-up mundial. Então, hoje eu lidero o PepsiCo Labs Latam, né, que serve Brasil e outras partes da Latinoamérica. Ele começou em Israel, né, com forte atuação em Estados Unidos e Israel, e aí a gente trouxe para cá 1 ano e meio. O primeiro desafio do PepsiCo Labs foi agro, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na cadeia de batata, né? Então, quando a gente lançou esse desafio, foi um desafio para a gente entender e para a gente minimizar os impactos possíveis que a gente pode estar tendo numa cadeia de agricultura, que, na verdade, são manejo de recurso hídrico, a gente tem um manejo de pesticida ou não, a gente tem perdas dentro da minha cadeia, né, do momento que eu planto até o momento que essa batata chega na minha fábrica. Então, esse é um exemplo que eu trago, e hoje a gente está
né, mais tangivelmente, a gente tem a Spectral, que é uma startup que vem trabalhando com a gente dentro desse desafio de agro e que consegue identificar problemas de sólido na batata antes dela sair da cultura, né? A gente tem a AgroScout, que também veio através de Israel. Isso tudo com autonomia local. Esses parceiros você consegue ter com autonomia local. Todo mundo com autonomia local. E o mais bacana é que eu consigo fazer essa troca. Porque, por exemplo, a AgroScout não é do Brasil. Ela veio de fora. Mas a Spectral é do Brasil. E a gente está provocando o Egito a entender se essa solução também não serve para o Egito globalmente. Então, eu acho que essa troca é real, genuína lá dentro, né? E você entendendo que a gente tem hoje o primeiro desafio em agro, né, e que isso está ligado à sustentabilidade, né, por os motivos que eu comentei há pouco, é muito vivo isso lá dentro. E tem a intencionalidade, Pacete. Né? Então, tecnologia não é apartado, não está apartado, inclusive fica dentro do meu portfólio, onde eu vejo os investimentos de tech para isso, entra em priorização. Agora, eu vou deixar um gostinho de quero mais aqui, porque quando você começa a falar aqui de geopolítica, Egito, Israel, eu sou apaixonado. Eu acho muito legal quando a gente fala de inovação e tecnologia. Mas por quê? Por que começou em Israel? Porque eu acho muito legal. Fica aqui um convite para o próximo papo. Eu adorei. Acho que primeiro mostra o desafio aqui de um C-Level, de uma C-Level, o desafio corporativo e a resiliência que você precisa ter, né? No momento em que a gente fala de tanta transformação cada vez mais rápido, considerar que a gente não é só a tecnologia. Então, muito obrigado e fica o convite para uma próxima. Obrigada, Pacete, foi demais. Eu conversei com a Carol Sevcilk, CIO e CTO da PepsiCo, e ela comentou inclusive de um projeto super legal aqui, o PepsiCo Labs, que tem uma autonomia local para entender, a partir da inovação e de parceiros e da tecnologia, como resolver algumas questões. É um papo muito legal, um papo que está relacionado a outras conversas que tivemos aqui com CTOs, CIOs, CFOs e por aí vai. Você que está chegando agora, tem uma série inteirinha para maratonar. E você que está aqui frequentemente com a gente, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio.